Olá! Como vão os estudos? Espero que esteja aproveitando o curso. Nesta aula, vamos conversar sobre controle social. Controle social, como o próprio nome diz, é o controle que os membros da sociedade exercem sobre a aplicação dos recursos públicos. É a fiscalização realizada pelo cidadão que confere à democracia um caráter mais participativo. Observe que os embates entre cidadãos e gestores podem gerar forte influência sobre políticas públicas. Temos o exemplo da Lei da Ficha Limpa, que é fruto de iniciativa popular. Assim como os órgãos de controle interno e externo, o cidadão também tem o poder e o dever de fiscalizar. Portanto, o controle social soma-se ao controle interno e externo na importante tarefa de fiscalizar a gestão dos recursos públicos. Você deve estar se perguntando, como funciona o controle social? Vamos ver. O controle social pode ser exercido de forma individual ou coletiva. É individual quando exercido diretamente pelo cidadão, de forma isolada. Por exemplo, quando o cidadão verifica ou acompanha a realização de uma licitação ou a execução de uma obra pública, como a construção de um hospital. Observe que o cidadão dispõe de vários canais para denunciar irregularidades, manifestar seu desacordo em relação a alguma ação governamental e alertar quanto a possíveis prejuízos à sociedade. Dessa forma, o cidadão pode tornar o controle social mais efetivo. Mas, como dissemos, o controle social pode ser exercido também de forma coletiva. Nesse caso, ele é realizado por meio de órgãos colegiados, como os conselhos de políticas públicas. A atuação desses conselhos é muito importante, pois eles fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, mobilizam a sociedade, engajando a população na gestão das políticas públicas e podem até mesmo decidir sobre a melhor forma de executar programas. Além disso, tais conselhos apresentam sugestões para aprimorar as políticas públicas. Talvez você esteja se perguntando, mas de quais conselhos ele está falando? Vamos conhecer alguns deles. Vamos começar pelo Conselho Municipal de Assistência Social, ou CMAS. Este conselho faz parte do Sistema Único de Assistência Social e é composto por representantes do governo e da sociedade. O que ele faz? Esse conselho tem várias atribuições. Por exemplo, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, do programa Bolsa Família e de outros programas voltados para a assistência social. Além disso, ele aprecia e aprova o relatório anual de gestão, que demonstra como o município aplicou a verba destinada à assistência social. Temos também o Conselho de Alimentação Escolar, CAE. Esse conselho acompanha a aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Esse conselho verifica se o dinheiro do PNAE foi aplicado exclusivamente na merenda escolar, se os preços pagos pelos alimentos estão de acordo com os preços de mercado e se os alimentos oferecidos aos alunos são saudáveis e de boa qualidade. Como vocês podem ver, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar é muito importante para assegurar uma alimentação saudável nas escolas. Temos ainda o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conhecido pela sigla CACS. Os recursos do Fundeb são aqueles destinados exclusivamente à educação, inclusive ao pagamento de professores. É atribuição do CACS verificar se esses recursos estão sendo aplicados corretamente e se não está havendo desvios. Caso constate alguma irregularidade, o CACS encaminha o problema para as autoridades competentes. Cabe ainda a este conselho instruir, com parecer, as prestações de contas a serem encaminhadas ao respectivo Tribunal de Contas. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é composto por representantes da sociedade, do governo local, dos alunos, dos professores, entre outros. Todo município deve possuir esses conselhos. Veja como está a situação deles na sua cidade e trabalhe para o seu fortalecimento. Como deve ter notado, o controle social é muito importante para o acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Para auxiliar o cidadão a contribuir com esse controle, existem vários sites na internet que disponibilizam dados atualizados a respeito da gestão pública.
Vamos conhecer alguns deles.